Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 60 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos o primeiro plantão dessa fazenda. A fazenda nem estreou e já temos um plantão já. Hoje, terça, de segunda para terça, tivemos a pré-estreia da Pré-estreia. Fazenda. Isso, a pré-estreia da Fazenda 14. E essa pré-estreia já foi praticamente uma estreia já, de tanta coisa que teve. Foi Vamos, ótimo. vamos comentar sobre os principais acontecimentos. Começou o programa mostrando que tinha lá os jornalistas, os fofoqueiros, né? Os fofoqueiros estavam lá para fazer perguntas para os peões e também mostrou também o paiol também. O paiol, ele é composto, a lista estava certa, que foi divulgada, que A foi lista vazada. 100% de acerto, Isso. né? 100% não, porque tinha a Bia, né? Não, mas na verdade essa daí é um extra, né, que ele É, colocou. Porque na verdade eram 20, né? sim. E mais o paiol, 24. Então. Aí Aí, colocou uma a mais, então são é, 5 no paiol, sendo que falaram que era 4, né? Eram só para 4. errar tem a lista só. É, Só para isso só. é. Bom, o paiol ele ficou formado pelo seguinte: o André Santos, ex-jogador, a Baronesa, ex-Power Couple, a Bia, que ela é neta da Gretchen, o MC Creu e a Suzy, a- que fez o teste de fidelidade, é, a atriz do teste de fidelidade. Desse paiol aí, quem que tu acha que passa? Passa um. Quem que você acha que passa? Olha, eu já achava que se a baronesa entrasse, ela iria passar. Então, como ela entrou, né? E pela vibe que eu vi aí, pela apresentação, eu achei que tá meio fraco assim, o pessoal tá meio devagar ainda, tá? Não pisou no acelerador, não, tá puxando freio de mão. Então, como eles têm pouco tempo, então eu acho que ali já tem gente que já tá falhando. E por isso que eu ainda acho que a baronesa entra. Eu Sim. acho. Eu acho que a baronesa tem grande chance de entrar. E também o público de reality show, porque o público de Fazenda gosta de Big Brother, gosta do Par Couple. Então o público já conhece já a Baronesa já, porque ela é recente. Ela fez o É, último Par Couple. Então ainda tá fresca ainda na memória. O pessoal tem que correr atrás para tentar bater ela na votação, porque eu acho que ela tem grande chance ela mesmo, mesmo passa. porque ela saiu, não foi assim uma situação do o público tirou, É, não foi uma fatalidade ali que aconteceu e ela foi obrigada a sair, né? Porque é, teve a confusão toda com o marido e aí eles tiveram os dois saíram, mas na verdade ela não contribuiu para a saída dela. Ela estava de boa lá tocando a vida, né? sim. Aliás, ela era uma promessa também ali no jogo, no game. É. Então por isso que é interessante. Eu acho que as duas que estão ali nesse game agora na Fazenda e que elas têm que mostrar alguma coisa a mais, porque elas não tiveram muito tempo, é a Kerline e Hum, a Baronesa, são duas que não tiveram chance de mostrar tudo, né? É. Então, acho que essas duas eu acho que merecem estar dentro. Que nem a Aham. Kerline já está, agora falta a Baronesa. É. Eu acho que a Baronesa também passa também. E o pessoal já conhece já a personalidade dela. Gostou dela no Power Couple, porque, como você até disse, até, ela não saiu por votação, ela saiu por desistência. E se não fosse desistência, ia ser expulsão. É verdade. E eu acho que ela passa. Eu acho que ela vai pra Fazenda. Porque de todos, Eu ela é o espero. nome ela é o maior nome de todos do paiol. É. E as pessoas elas tiveram oportunidade ali de aparecer no ao vivo. Eles sabem que a câmera está ligada já. Sim. Então, por exemplo, a Adriane Galisteu entrando, conversando, tentando tirar alguma coisa das pessoas com a,
com as perguntas que ela faz, né, dando sim. oportunidade para a pessoa falar, e eu achei assim um povo meio tímido, sabe? Aham. Muito tímido, muito ainda assim como se eles não estão dentro ainda. Então, veja, precisa ter um pouco mais de Precisa, adrenalina ali, né? precisa batalhar para ter o voto do público. Isso daí É, eles não estão fazendo. você concorda que no paiol é bem diferente do que dentro do game? Por Sim, quê? Porque no paiol você tem que ir com tudo, que nem tipo o Rodrigo foi. Deu, não deu, paciência, mas você tentou. Agora, você ficar esperando, né? é, Não tem como você cativar o público tão rápido se você não fizer nada, só ficar a sua imagem, né? E outra, com muita. Vamos supor, tem pouco tempo para falar? Tem, mas aproveita a sua fala, foi feita uma pergunta para você, né? Aproveita para você tentar se expressar bem, que nem a própria menina, a Bia, ela falou para dentro ali, quase que você não escuta o que ela fala, né? Porque é, ela foi provocada, na verdade, mas ela poderia sair pela tangente, falar outra coisa, né? Precisava sim, exatamente. E outra, a frase dela foi muito curta, muito para dentro e quase não se escuta. aham, Então veja, na oportunidade que ela tinha para falar. E é sim, lógico, você está ali, que nem a gente que está acompanhando o reality, a gente sabe. É, que nem você viu como que os outros de dentro da casa reagiram às perguntas? Foi sim, bem diferente, né? foi. E o E, a- pessoal já está dentro, é, né? e já puxando já esse gancho já, a gente teve mostrando os participantes se conhecendo, pelo menos mostrando todos os participantes. Todos os Certo. participantes tava certo a lista, então não tem nomes exclusivos. O que, o, o que a gente já disse já sobre esses nomes, que a gente espera de primeira impressão, a gente já falou já no outro É já. verdade. É. Então já vamos seguir já para as perguntas que teve. Que primeiro teve as perguntas dos jornalistas, as perguntas dos Li, jornalistas que eles escolheram livremente qualquer isso. um para perguntar. A primeira pergunta que foi feita pelo Chico Barner e ele escolheu a Kerline. Ele Muito legal. perguntou, ele perguntou o que ela vai fazer de diferente para não ser a primeira eliminada. E ela falou que vai chegar chegando agora para não ser a primeira eliminada, vai se soltar mais porque no Big Brother ela estava muito fechada. Olha, eu tô dando voto de confiança para Kerline, hein? Olha, eu também acho. Eu gostei da postura dela, gostei da resposta, que nem ela já interage aqui fora. Todo mundo sabe que o Chico Buarque, ele fala da Kerline desde quando ele viu a Kerline lá no BBB a primeira vez. Sim. E outra, Ele quando apostou que ela é, ia ganhar o Big Brother. ele falou que ela vai vencer. Aí ela sai na primeira semana, então virou aquele negócio, né? Então ela acompanhou. Eu acho que a Kerline, ela tá bem antenada. Fora da casa, como eu tinha dito até no outro, que nós fizemos outro episódio que a gente fez agora, ela ela tá bem assim em evidência, ela tá sempre nas redes sociais, ela tá ali falando, ela tá nos eventos, então, e Sim. ela fez amizade, continuou com amizade com o pessoal do BBB, né, os ex-BBBs, então assim, e tá ali na mídia, e é lógico, acho que a gente vem falando o nome dela, né, todo mundo, Kerline, ela é falada no BBB desde quando ela saiu, né, É. e assim, e ela é a segunda chance dela, porque virou uma confusão lá, ela não teve chance de mostrar. Eu acho que ela tá com outra vibe, que nem já tá mais esperta, mais experiente, né, com a relação é, com a para ser uma subcelebridade, celebridade, o que quer que seja, uma artista, ela tá pronta agora, né? Sim. Já tem uma bagagem, né? Apesar dela ter ficado pouco tempo, mas ela tá vivendo já no meio, né, das pessoas como ex-BBB e que é lembrada, sempre lembrada a Kerline, né? Eu acho que Sim. agora ela tem grande chance. Vamos ver. A gente vai descobrir com o passar do tempo aí da Fazenda, né? Tem as É. tarefas, é um game diferente. Ela não teve chance de se mostrar muito, então agora vai poder se mostrar. E pelo que ela mostrou agora, assim, o entusiasmo que ela tá, eu gostei.
Gostei da vibe dela. Aham. A Kerline, eu tô dando voto de confiança nela, e ela parece agora que tá se soltando até. É, Tipo, de primeira impressão que a gente teve, ela se soltou, falou bem. Então eu acho que ela vai longe agora. Agora ela vai engatar agora a primeira e vai. Bom, a próxima pergunta eu achei meio ruim. Eu achei que foi da Fábia Papetta. Ela perguntou sobre o namoro dela, perguntou se ela entra namorando, se ela entra solteira. Tem tanta coisa pra perguntar e eu não sei pra que perguntar isso. é. A Fábia, ela deu uma alfinetada, né? Porque, por exemplo, ela foi falar de uma situação, de um assunto pessoal da Pétala, e que talvez ela não quisesse comentar, né? Porque não tem Sim, nada a ver com game, né? Nada a é, ver. Então, exatamente. assim, ela ficou meio, assim, meio, um pouquinho constrangida, assim, o que que eu faço? Acabou respondendo, né, lá, mas eu acho que ficou um pouco fora, apesar que a Fábia, ela é bem certeira, né? Sim. Mas eu acho que nesse ponto ela quis afrontar, Ela assim, né? deixou já. Entendeu? Porque realmente é aquela história. O jornalista ele faz a pergunta, né? E que ele quer causar. Tipo o Léo Dias também estava com umas perguntas para causar, né? Agora, agora eu acho que foi uma situação que não foi muito mais da vida pessoal da pessoa, da menina, né? Sim, Então, assim, isso daí não influencia o jogo dela. Então, eu acho que devia perguntar sobre o que ela ia fazer dentro da casa e não se ela é, tá jogando aqui fora. A próxima pergunta foi da Fabiola para Takizaki. Perguntou para ela qual seria a reação dela se falassem para ela que ela seria uma MC Mirella, que ela imita a MC Mirella. Ela babou o ovo da Mirella. Falou que a Mirella é foda, que ela é muito mulher e bateu palma pra Mirella. Olha, deu uma fugidinha, deu da pergunta, deu. Mas, pois, mas deu pra entender. então, exatamente isso que eu estava falando. Ela fez exatamente o que a Fabiola não gostaria de ouvir, entendeu? Sim. Na verdade, ela usou a Mirella para desmerecer, né? Sim, A participação tanto da Mirella quanto da menina. é. Então, aí Falando que ela é, tipo, pra cair é, na pilha e que ela é uma cópia da Mirella. isso, então. E, por exemplo, ao invés dela pegar e concordar, porque a Fabiola fez uma afirmação, né? Ela fez uma pergunta afirmando também. O É. mesmo estilo da Fábia, eu acho, que ela fez. Por exemplo, ela falou da Mirella, mal da Mirella, sem falar, e alfinetou a menina, a Tati, falando que ela ia ser uma Mirella. O que Sim. que ela fez? Ela saiu pela tangente. Exatamente, eu gostei da resposta dela, porque ela, não, ela ao invés dela endossar o que a Fabiola falou, ela falou exatamente o contrário, enalteceu a Mirella Uhum. e falou que ela acha, falou tudo que ela acha da Mirella, que provavelmente ela estava discordando da Fabiola, né? Elegantemente também, você concorda? Sim. Né? E falou que vai estar lá para dar o melhor dela, que vai fazer. Então, é exatamente isso que eu acredito que a Pétala deveria ter feito, saído pela tangente. E não é nem sabonetar, porque, por exemplo, eu não É, acredito que ela vá entrar num game para começar a falar mal de uma é. participante, de uma E ex-participante, também, já queimar a largada já. então, e também pensando, tipo assim, nossa, pô, isso daí é chato, você ficar comparando É, o você com outra pessoa. Você é você. é. Então falar da sua personalidade é diferente da outra pessoa. Mas por isso, Atlas, que eu falo, a pessoa que está ali, ela não consegue entender que nem essa daí conseguiu. O jornalista está lá, a maioria que está ali é para alfinetar, para te Sim. fazer aquela pergunta que você não quer ouvir de jeito nenhum. Então, E não assim, tem como fugir. te colocar à prova. Aí, o que que você tem que fazer? Não entrar na pilha, né? Porque Sim. a treta não vai ser com o jornalista, a treta vai ser lá dentro com os participantes, né? É.
Então, assim, e a treta também não vai ser com quem está aqui fora, porque ela jogou o nome da Mirella e ela simplesmente ela elogiou a Mirella. Então, o que que É, ela fez? A Mirella tem uma torcida aqui fora, né? sim, Não necessariamente que ela poderia estar pensando nisso, mas é um gancho também, porque ela falou muito bem da Mirella e os fãs da Mirella, quem gosta, ou então a primeira impressão que ela causou foi boa, né? aham, Não, não vai ser planta, mas ela conseguiu ter inteligência suficiente para rebater a pergunta e deu sim, uma bela de uma resposta, né? Eu é. gostei, Bom, eu gostei. também gostei. A próxima pergunta foi do Felipe Campos pro Thiago Ramos. E daí perguntou se ele acha que o Neymar vai levantar torcida para ele aqui fora. Daí ele falou que não tem nada contra o Neymar, que se apoiar ele vai gostar. Mas daí puxou outra pergunta, o Felipe Campos. Ele puxou outra pergunta perguntando se ele não vai quebrar nada lá dentro da fazenda, porque tem polêmicas dele aqui fora, aqui, pesadas dele. Ele falou que não vai quebrar nada. E foi seco. Eu achei que ele tava meio desconfortável da pergunta, o É, Thiago. então, o Tiago, ele é que nem todo mundo vai ter uma experiência de lidar com a hora que você recebe uma alfinetada dessa, né? Porque, por Sim, exemplo, o Felipe, ele fez uma pergunta, já era o suficiente. Como ele percebeu que a pergunta dele não surtiu efeito, ele já tascou uma segunda para tentar, né? Falou, não, sim. a Pra primeira não atiçar. deu certo, a segunda vai dar. Então ele foi no pior. A primeira, apesar de ser uma pergunta também que dá uma alfinetada, porque não tem nada a ver ele falar se achar que o Neymar vai torcer para ele, é uma pergunta assim que é justamente para causar, né? É, Porque o que o cara vai falar? Porque, por exemplo, ele já não está mais com a pessoa. A relação dos dois parece-me, pelo que foi exposto na mídia, não foi muito boa. sim. O término também, pelo menos que a gente percebeu a postura do Neymar, foi uma coisa muito assim que não foi legal, assim, não saíram amigos para É, ter uma torcida, né? Pelo contrário, ele não vai se posicionar, né? Vai ignorar a participação, né? Agora, é isso que a gente imagina pelos acontecimentos, né? Aí ele sim. vai e fala de quebrar. Então ele foi no ponto fraco do rapaz, né? E assim, eu percebi o seguinte: ele se segurou, É, porque ele fez uma cara de que não gostou, não disfarçou, mas ele se segurou, porque sim. ele poderia ter dado uma resposta boa, mas ele foi, né? Preferiu Ele, evitar o confronto, né? ele poderia ter dado uma resposta É, mais grossa. mas Tentou sair. é porque ele sentiu a pergunta. Esse que é o Sim. problema. Ele sentiu, só que é que nem o caso dele, é aquele caso. Ele sente a pergunta do cara fez efeito nele. Só que Uhum. aí ele não reagiu da forma como o cara gostaria. Porque o Felipe, na verdade, estava esperando ele perder a compostura ali, né? E o Felipe também já participou da Fazenda já, então ele Então, entende. ele deu uma cutucada daquelas. E o Sim. rapaz, eu acho que na pior das hipóteses, ele até pode se dizer que ele se saiu bem, porque ele não chegou a ser grosseiro, né? Mas Ele foi uma foi, resposta atravessada, foi uma resposta curta, ele foi. foi meio ríspido, né? Assim, mas não chegou a ser grosseiro, né? É, Mas que nem por pouco, mais uma apertada, ele descia ele ia né? cair. É, É. descia do salto, mas não chegou, não precisou, né? Sim. Bom, a próxima pergunta foi do Flávio Rico para Bárbara Borges. E perguntou sobre um caso que ela teve com álcool, problemas com álcool, e daí perguntou se lá dentro, lá nas festas, ela vai ter esse problema também. Isso daí já é uma pergunta já bem É. polêmica, já, bem pessoal já. E a Bárbara, eu acho que ela se saiu muito bem na resposta, que ela falou que nunca tinha se pronunciado, que ela tinha problemas com álcool, ela só abandonou o álcool no momento e já se resolveu já. Eu acho,
A Bárbara, de todos, pra mim, já pegando já no geral já, a Bárbara eu acho que é o que mais respondeu bem as perguntas. Ela se saiu bem nas perguntas. Inclusive ela falou assim, o passado O passado é lugar de referência, não de permanência. não de Pronto. permanência. Então, veja, a Bárbara, eu achei o seguinte: primeiro lugar, de novo, os jornalistas, eles pegaram os jornalistas que vão fundo nas perguntas. Então, que eles escolheram os certeiros, né? Que nem Léo Dias, né? Gosta muito de colocar as pessoas assim numa polêmica. Os outros, Flávio Rico, todos eles são fofoqueiros de plantão, né? Jornalistas que estão aí na mídia, sabem tudo. É, quando eles vão entrevistar alguém, é que nem agora, para fazer essa participação, eles pesquisaram tudo, né? Todas as polêmicas que a pessoa pode ter se metido. E você vê, a Bárbara Borges, até esse assunto que eles levantaram aí, não é um assunto. Você vê que ela falou que não deu declaração nenhuma. Então, ela se saiu muito bem, ela explicou exatamente o que acontece com qualquer pessoa. Porque, por exemplo, ele quis dizer, na verdade, ele puxou um gancho ali, que como se ela tivesse problema, fosse alcoólatra, né? Ele só faltou falar isso, né? Que ela teve problemas com álcool. Então, veja, ela explicou que ela percebeu que aquilo estava fazendo mal para ela, mas isso acontece com muitas pessoas, né? Que, por É, exemplo, a pessoa bebe, às vezes, numa festa e fica fora de si, aí cai, aí volta para casa, dá trabalho para a família, aquelas coisas todas. Então, ela falou que ela percebeu o que estava acontecendo com ela, em diante, né? Então, tanto que sim. ela falou, não, eu percebi e eu falei justamente para esclarecer para outras pessoas que poderiam estar passando pelo mesmo problema, né? Que não, provavelmente não chegou a ser a pessoa virar alcoólatra, mas o álcool estava Está afetando a vida dela. afetando, como a gente sabe como afeta. Então, assim, eu acho que a resposta dela foi ótima e ela esclareceu muito bem, né? É. Tirou, você vê que o assunto já não deu polêmica. Por quê? Por causa da resposta dela. E era um assunto pesado ainda. Ela Nossa, também. é pesado porque, que nem eu falo, esse assunto, como os outros que a gente falou, que nem perguntar da vida pessoal da outra, aí falar do outro vai quebrar tudo. Então, você vê que eles tocam num ponto que é Que para dói, que machuca. deixar para deixar a pessoa com o emocional ali abalado, né, na hora, né? Bom, a última pergunta foi do Léo Dias para Deolane. Falou que ela entrou cheia de amigos lá e falou que o marido da Débora falou que a única pessoa que pode parar a Deolane na final é a Débora. Isso daí já causou já um Mas burbúrio lá dentro já. A Débora ficou chocada, já ficou, não, e o ficou Léo Dias, né, que falou, né? já. Foi lá Dias, foi. E a Deolane saiu melhor ainda na resposta ainda. Nossa, E quem tá lá dentro lá é a Débora, não é o marido dela. Então, e ela não viu isso daí do marido dela falando sobre isso. viu o Então, contrário, né? então ela não, bom, ela se posicionou, mas tipo, quem tá jogando comigo aqui é a Débora, não é o marido dela. É. E eu achei assim que a doutora Deolane se saiu muito bem. Sim, Assim, ela inclusive, ela falou bastante, até aproveitou a oportunidade para falar, falou exatamente o que a gente imaginava, porque ela falou, isso que ela falou é o que eu comentei da entrada da Débora. A Débora entrou sozinha dessa vez. Então, a própria Débora falou na chamada dela, na entrada, que ela ia entrar mais solta, né? Porque ela não estava junto com o marido, então ela ia fazer as coisas da cabeça dela. Então, veja, a Deolane falou exatamente isso. Quem está aqui é ela, não é ele. Então, e outra, ela falou assim, e justamente quando a gente estava junto, ele disse exatamente o contrário, uma ia apoiar a outra, né? Então, veja, então assim, você vê o que uma notícia externa causa, né?
Sim, Então, o que que vai acontecer? Isso daí pode dar um efeito lá dentro, porque a Débora vai colocar, vai ficar pensando, falando, mas o que que o Bruno está fazendo lá fora, né? é. E a Deolane vai ficar com o pé atrás também, vai falar, opa, né? E você viu como ela terminou a frase? Eu tenho muitas, eu conheço muitas pessoas, mas tenho poucos amigos, não foi que ela falou? Sim, foi. Então, E sou de que o, poucos amigos. ela falou que o Tomás também é amigo dela, mas nunca levou pra casa dela também. É. Então, assim, o Léo Dias, o que que ele quis? Ele quis dar uma alfinetada na Deolane, como quem diz, ah, você é amiguinho de todo mundo e agora você vai fazer o quê? Como que você vai Sim, fazer? Eu acho que ela se saiu muito bem. é. Bom, daí teve outra dinâmica que tinha vinte envelopes. E daí tinha os jornalistas, eles escolhiam algum número, tinha uma pergunta, e essa pergunta eles escolhiam alguém da casa para responder sobre dentro. E daí os jornalistas votavam se foi convincente, se foi uma resposta boa ou não. Se foi boa, E a pergunta era sorteada, né? sim, a pergunta era sorteada nos envelopes. Ninguém sabia o que tinha. A primeira pessoa a escolher os envelopes foi o Chico. Ele, a pergunta do envelope dele foi: quem você acha que tem que se cuidar para não ser o primeiro eliminado? Ele escolheu a Débora para responder e a Débora escolheu o Chay. Nisso daí, a Débora já soltou já que teve briga já e ficou por isso mesmo. Já que teve briga, então na estreia vai ter coisa. É. Eu tô esperando essas tretas aí, não foi uma só não, viu? Sim, Várias, pelo jeito. Ela falou o chá e ela explicou por que que foi, sim, por causa falou da que briga. ele, pela postura dele, né, que ela já observou, né, que ele não tá sendo muito legal, tem alguma coisa acontecendo que ela já não tá gostando, É. né? Então, assim, e ele pegou, ficou com aquela cara, né, como quem diz, o quê? Eu, né, como, vamos ver. Mas já O, bateu de frente com a dona Débora, hein? Vamos ver. a próxima. Ah, e a Débora também falou também, nessa pergunta também, que ela não teve nada a ver com a briga também. E ela não ia comprar a briga de ninguém. Ela só soltou só ele só porque foi a pessoa que tava mais causando problema lá na casa lá. Ah, sim, mas eu falo assim, ela já colocou o nome dele na berlinda ali, né? Então, por Sim, exemplo, já tem um desafeto ali, porque aí quando precisar ele joga de volta, né? é. Aí, a próxima pergunta foi da Fábia, que a pergunta era: quem você acha que vai ser o seu maior adversário no jogo? A Fábia escolheu pro Bruno responder e o Bruno falou que o Alex. E o Alex já tretou também. Aí que tá um negócio que eu não sei se você percebeu também, mas o Bruno e o Alex não tá se bicando. O Bruno Percebi, e percebi que o Alex ele é bem afrontoso, viu? é, O Bruno, o que que aconteceu? O Bruno pegou, foi falar que o Alex levantou bandeira, já começou a levantar bandeira que não tem nada a ver. O bandeira, acho que. que é Ele falou alguma coisa. LGBTQI, né? isso. E a mais. Agora, nós não assistimos nada ainda. Então, veja, o Bruno falar uma coisa dessa, ele não conseguiu se explicar, o público ainda não viu. Então, eu acho que isso daí ficou mal para ele, porque não dá para você saber exatamente o que aconteceu. E porque levantou uma bandeira, ele já está pegando a pessoa para, né? E assim, o Alex, eu percebi que o Alex ele não é de ficar quieto. Por quê? Quando tá, depois nós vamos chegar lá mais para frente, quando uma outra pessoa estava respondendo, ele estava falando em cima, você viu? Sim, sim. Dando uma, como fala, concordando lá com umas coisas. Mas eu acho que o Bruno não se saiu bem aí não, viu? É, Sabe aquela pessoa que, por exemplo, fala assim, quer dar uma sabonetada, não sabe quem escolher? sim. Aí vai escolhe qualquer pessoa e dá qualquer justificativa? Uhum. Eu achei que foi isso. Próxima pergunta foi da Fabiola e a pergunta era: quem vai demorar mais para cair a ficha e entrar no jogo? A Fabiola escolheu a Moranguinho para responder. E a Moranguinho falou que ela mesma, que ela tá muito tranquila, tá tranquila demais no jogo.
Olha, se a Moranguinho continuar tranquila demais, corre o risco, hein? É, eu achei muito, eu esperava outra postura dela, porque Se a ela, pessoa ela, deixa seguir, se a pessoa deixa o jogo ficar seguindo o rumo, a pessoa vai cair na roça e vai vazar com as forças. eu acho que ela estava praticamente ali dizendo que, né, inclusive ela falou de saudade também da família, não foi? Sim, Então ela já está praticamente ali se colocando numa roça, né? é, Porque eu acho que, né, é complicado. Eu acho assim, você não pode pegar um adjetivo desse para você. Ah, eu vou demorar para pegar, e a ficha. para, né, para me movimentar, para começar. Então eu acho que ela já errou ali na entrada, na Sim, resposta. Eu acho. é. Bom, a próxima pergunta foi do Felipe e a pergunta era: quem você acha que é uma pessoa misteriosa? Quem que você acha que é a pessoa mais misteriosa na casa? O Felipe escolheu a Ruivinha para responder e a Ruivinha falou que é Moranguinho. Mas a Ruivinha, ela falou tão mal, ela parece que ela falou qualquer nome, sabe? Mas eu acho assim, a Ruivinha, eu acho que em geral o povo ali, eles vieram meio tensos, porque já tinha acontecido coisas que a gente não sabia, não viu, que nós só vamos ver amanhã. Então, o que que acontece? Já tinha um pessoal lá meio já com pilha já, sabe? Porque já se estranhando. Você viu que a Pétala falou uma hora? Sobre? Que falou assim, já teve confusão aqui, já Sim, teve briga, já teve gente que se machucou, que ali o clima estava um pouco tenso já, porque você percebeu, não tinha ninguém sorrindo, assim, acho que aqui estava mais de vibe, mais ou menos, era a Kerline, sim, porque de resto estava todo mundo meio tenso. Você não achou o pessoal meio tenso? achei. Né? Então, assim, provavelmente há poucos minutos ali estava acontecendo algum barraco, eu acho. Também acho. Vamos ver, Bom, hein? é. A próxima pergunta foi do Flávio Rico. A pergunta era: quem você acha que vai querer mandar na cozinha? E o Flávio Rico jogou essa pergunta pro Irã. O Irã respondeu que si próprio e o Lucas. E, Se olha, abraçaram. se abraçaram, já estão amigos já, né? Best friends, Forever. vão até o final junto na cozinha, Sim. né? Até a hora que eles começarem a brigar por causa da comida, né? Porque sempre tá confusão na cozinha, né? Sempre. Sempre. Então, e vamos ver se o povo tá gostando da comida deles, né? Eles aplaudiram tudo, mas vamos ver. A próxima pergunta foi do Léo Dias e perguntou quem você acha que é o que mais vai provocar punição. Ele jogou essa pergunta para a Débora, mas a Débora não podia responder. Se a Débora pudesse responder, ela ia responder a si própria, porque ela já tá Ela respondendo já. respondeu, ela chegou a É, responder, né? Depois não valeu, né? sim. E daí jogou essa É, pergunta pro Tomás e o Tomás fugiu da pergunta e falou: "Ah, a Débora, né? Porque ela já colocou janela já então, fugiu da pergunta." Então, aí depois quem foi que falou? Acho que foi a Adriane que falou. Então, mas tem que ver, porque geralmente quando causa punição é para todo É mundo, né? Não para é só todo para mundo. pessoa. Aí ele falou assim, não, é por isso mesmo, nós vamos ficar de olho, não vai ser fácil assim, não. Teve punição, vai receber de volta, né? É, Então, vamos ver, né? São coisas sim. que a gente sabe que gera treta, né? O, É, o, o rico, tá aí o rico que não deixa a gente mentir, né? Que o rico sim. causou punição né, a rodo lá, doitado. E ele agora ele fala assim, com mais assim tranquilidade sobre o que aconteceu, mas ele falou, não, eu realmente aloprei a casa com punição, né? É, Então é bem, vamos ver, vamos ver. sim. Ficar Bom, sem água, ficar, né, sem nossa. banho, sem comida. A próxima pergunta foi do Chico e a pergunta era: quem você acha que vai ser fraco nas provas? E mandou essa pergunta para a Rosiane. A Rosiane, ela falou que ela mesma. Ah, pô,
Ela Não, falou que o pessoal tá indo muito pra cima, o pessoal tem ranço de todo mundo já, e não. deu a entender Olha, que ela tinha se colocado. a Rosiane, ela foi o mico da noite. Por quê? Ela não entendeu a pergunta. Quando o Chico Barney mandou a pergunta para ela, o que que aconteceu? Ela achou que ele estava escolhendo ela como fraca. É, Ela não entendeu, ela achou que era ele escolheu. Aí ela começou a rebater. É, porque não sei o que lá, não sei o que lá, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Foi falando dela. Aí ficou todo mundo com aquela cara, como? Aí, não, aí a Adriane foi interferir. Não, mas você pode. Ah, mas é para escolher outra pessoa? Não, você pode escolher quem você quiser, que você acha que é fraco de prova. é, Então, quer dizer, só que aí ela já tinha passado vergonha, né? Aí continuou sim. passando vergonha falando que era ela ainda. Ah, olha, sinceramente, para Nossa. mim ela já perdeu ponto. É, pra mim também. Ela, Porque ela fala, ela ela fala bem, poderia, mas ela se poderia, cagou toda. na- ela poderia ter falado assim: "Ah, desculpa, eu não tinha entendido". Pronto. Escolhe uma pessoa, poxa, não Sim, é? ela, Já tá. ela fala que si própria vai ser mais fraca em Não, provas. mas aí, Atlas, na verdade, é diferente da pessoa que, por exemplo, quando a Débora falou que ela ia causar punição, é uma coisa, porque não Sim, é, não é que ela falou que ela ia causar punição porque ela não sabe que proposital. ela não é muito de regras, né? De Sim, observar regras e tudo, normas e tudo, regulamento lá dentro. Mas isso é uma coisa. Agora, você pegar, achar que a pergunta foi para você, que o jornalista escolheu você, aí é diferente. A sim, Rosiane, ela achou que o Chico Barney escolheu ela como fraca. é. Porque Então, a Adriane falou assim, aí para todo mundo ela tá falando, então você vai querer fazer essa pergunta, você vai querer para quem? A pergunta vai para quem? Aí ele falou assim, vai para Rosiane. Aí o que que ela sim. pegou e falou? Ela achou que ele tinha escolhido ela como fraca. E também, só que um negócio que não dá pra entender é que ela não foi a primeira a ser escolhida nessa dinâmica. Então, ela já devia ter pegado já como que era a dinâmica já Ah, fazia isso, tempo já. isso mesmo, ela não prestou atenção, não estava prestando atenção, acho que ela não entendeu. Ou tipo assim, se alguém tá falando lá, ou a primeira pessoa lá tá falando lá, pergunta pra pessoa do lado, aquela pergunta ali, o jornalista tá fazendo pra É, ela, como é que é, é? é. Porque o que que acontece? Eu acho que ela estava assim, ou então é aquela velha história, se meter em alguma confusão, alguma briga que a gente não sabe e está com a cabeça no mundo da lua. Aí o que que acontece? Ela simplesmente ela achou que que o Chiqueira tava falando que ela era fraca. Sim. E aí ela tomou aquilo para ela nossa, e foi atacando, só faltou xingar o Chico Barney. A próxima pergunta foi da Fábia. A pergunta foi: quem tem o jeito de ser o mais mandão? Perguntou pra Deolane e a Deolane escolheu o Tomás. Olha, o Tomás, pela bagagem que ele tem na É, ilha, tem chance mesmo. Faz jus. eu acho também, eu acho que o feeling dela bateu, porque ele tem realmente cara de, ele quer aquele cara que quer mandar em todo mundo, quer liderar, quer aparecer, eu acho. Sim. Vai É, mandar até no fazendeiro. ele vai querer estar em todas, essa é a verdade. Sim, Então, por exemplo, os grupos, eu tenho um grupo ali, outro aqui, outro ali, todo mundo vai saber alguma coisa dele, pode ter certeza. sim. Porque pelo menos eu acredito que a Fazenda é um game bem diferente da ilha, né? E Uhum. como fala, muitas provas também. Tem toda Sim, essa parte do trato com os animais. Então, assim, ele gosta de aparecer, isso a gente já sabe, né? sim. E ele também, eu acho que o Tomás, ele também gosta de subestimar umas pessoas, viu? Aí que ele dá o tiro na água, né? É, Porque eu não sei, eu acho que ele tem um julgamento meio assim, eu não sei, eu achei ele muito, como fala, não é aquela pessoa firme, sabe, com propósito. uhum. Na ilha eu achei ele muito de, como fala, muda de ideia ali, muda aqui, sabe? Aí Sim, meio confuso, eu achei ele meio confuso.
Bom de prova ele é, mas eu acho ele confuso com as ideias dele, sabe? Sim. Não é uma pessoa que tem uma trajetória assim, que você, como fala, firme, sabe? É Uhum. isso, 8 e acabou. Não. Ele é aquela pessoa que é, fica oscilando, sabe? Eu não Sim. sei se isso é muito bom, eu acho que não é legal, porque o público se identifica muito com quem tem uma postura mais firme, né? Que É. nem, é, é isso e acabou, e vai embora. Não, não tem assim duas caras, duas palavras. Eu acho que o Tomás, ele tem um pouco assim duas caras, sabe? Uhum. Eu acho. Bom, a próxima pergunta foi da Fabiola. E a pergunta foi: qual que vai ser o primeiro casal da temporada? Ela escolheu o Thiago para responder. O Thiago escolheu a si próprio, mas não citou outros nomes. Não citou outras pessoas. Falou que ele vai ficar primeiro, mas não falou com quem. Não falou em interesse. Não, mas Fugiu. ele falou que já tinha gente de olho um no outro por ali. É que ele não, É, ele não quis dar os nomes, viu? Mas sim. assim, na Ele deixou verdade, aberto as quando, possibilidades. quando ele falou isso, eu acho que ele não estava se incluindo, entendeu? É porque Aham. ele já viu alguma coisa na casa, mas talvez não foi com ele, entendeu? Só que aí, aí ele não quis entregar. Aí depois falou assim, ah, não, agora você vai ter que falar, né? Mas eu acho que não era ele. Porque ele falou, não, eu tô de boa, tô esperando, vou esperar, vou sentir o jogo, alguma coisa assim, né? É. Então, então assim, mas eu acho que ele viu, eu acho que deve ter alguém que está muito próximo lá já, entendeu? Então. Por isso que Aham. ele falou, eu acho. Falou que tem muitas pessoas lá casadas, namorando também. Isso é. Mas tem gente que está de olho um no outro ali, ele falou, É. Bom, né? Ah, se o, até no Paiol estão querendo formar casal no Paiol, imagine com 20 pessoas dentro da casa. o, a próxima pergunta foi do Felipe. A pergunta foi: quem é o, quem é o mais VTZero? E o Felipe escolheu o Alex para responder, e o Alex escolheu o Bruno. Falou que quer Pois é, aparecer. E daí começou, eles não se bicam. A gente é, percebeu nisso daí que realmente eles não vão se bicar. eles já estão tretando né, assim, Já estão se alfinetando. tretando até na entrevista com os jornalistas. Então, assim, e nessa hora que eu percebi que o Alex não é de ficar quieto, não, viu? É, Ele não é de ficar quieto. Então, nós vamos ter conteúdo aí. Eu achei que o Alex é o da casa, né? o da casa. Lembra que eu até falei, não, esse cara é guerreiro. Então, ele de 100 pessoas, ele foi finalista. Então, ele é É, bem guerreiro. Então, já deu para perceber que o cara não vai ficar quieto e não vai baixar a cabeça para ninguém ali, não, hein? sim. Eu gostei da Eu, postura dele. eu gostei da Gostei. postura dele também, aí no ao vivo. Ele Eu é acho bem que afrontoso. sim. Eu acho que ele vai ser um perfil parecido com o Rico, eu acho. É, Vai ficar lá. ele tem uma vibe de que não tá para mandar recado, não. Fala na cara, põe o dedo, Sim, aponta o dedo. Eu gostei. é. Eu gostei. E outra, ele não gostou do que o cara falou e ele aproveitou a chance já para devolver, você viu, né? Sim. Tá na lata, já devolveu, pegou a bola e já tascou na cara do outro lá do Bruno. Tá Ah, certo. É isso que nós queremos, né? validade. E o Bruno, Átila, e o Bruno, sabendo de algum podre do outro, vai pegar e jogar no ventilador. Mas eu Vai. não acredito que ele que vai saber, não. Eu acho que É. esse conteúdo do Bruno, não sei se nós vamos ter, não, viu? Vamos ver. Nós Bom, queremos, né, fogo no feno. a próxima pergunta foi do Flávio Rico. A pergunta era: quem vai ser mais difícil de tratar dos animais? O Flávio escolheu o André para responder e o André escolheu a Deolane. A, a Deolane, eu acho que ela vai se dar bem com os animais. Olha, eu acho que ela é Eu bem acho que determinada. Ela não vai arregar, não. Ela vai à sim. luta. Eu acho que Então, o assim, pessoal, eu acho que o pessoal também tá escolhendo muito ela também. Tudo tá é, ligado a ela. eu acho que a Deolane, o que que acontece? Ela é um nome forte que veio, né? Sim. Então, e outra?
por mais que ela fale que ela quer mudar a imagem, isso e aquilo, ela tem uma essência nela de pessoa que chega e chega chegando e não quer saber, isso daí não vai mudar dentro do jogo. Aliás, eu acho que vai até aflorar isso aí. Porque você É. concorda? Você conviver, ficar confinado com um monte de gente, uma boa parte que você não conhece, que você não é obrigada, só vai ser obrigada nesse período aí, porque você sabe que você tem uma vida, né? Então, Uhum. assim, existe vida fora da fazenda. Então, assim, eu tenho a impressão que, e outra, pelas polêmicas que ela já se meteu aqui fora, tudo, e pela postura dela, eu acho que lá dentro ela vai causar e muito. Não Sim. vai, não tem como você. Vamos dar o exemplo do rico, vai. O rico, como que lá dentro ele ia conseguir disfarçar qualquer coisa? Me fala. É. Não tem como, né? Então, eu acho que a Deolane vai ser a mesma coisa. Ela vai ser ela tendo a postura dela, que ela é aqui fora, é o que vai ser lá dentro, né? Vai ser aquela pessoa, acredito que vai ter gente que já vai atacar logo de cara, entendeu? Porque Uhum. sabe que é uma adversária forte, né? Mas eu acho que ela tem postura de que ela não vai ser uma pessoa também que vai se abater, não. Também Eu acho. acho que não. Ainda mais assim, essa história, já percebemos que ela tem uma amizade com a Débora lá mesmo. Sim. Então, se essas duas se juntam, Aí a casa vai as, abaixo. as duas vão para a final. Pode ter É. certeza. Quem vai ganhar na final a gente não sabe, mas que vão, vão. Segundo o Né? Bruno, É. Ai, bom, meu Deus. Bom, o a, Bruno à parte, né? Vamos deixar o Bruno à parte, né? Porque, a, a, como fala, a hora dele foi no PC, já é, deu, né? É. a próxima pergunta foi do Léo Dias. E a pergunta é: quem veio para causar? O Chay escolheu a Deolane não gostou muito, não. A Deolane não gostou muito. Então, O jeito que ela recebeu a pergunta, a cara que ela fez recebendo a resposta. sei, sei. A gente não pode esquecer que o pessoal, quando entra, eles já descobrem mais ou menos quem está para entrar, né? Sim, E aí, o que que acontece? Eles ainda vão no celular e pesquisam tudo, né? Que se é, não conhece, acaba conhecendo, vê as polêmicas que entraram. Agora, o Chay, eu tenho a impressão que agora já deu para perceber, porque a gente tinha uma dúvida de qual seria a postura dele, né? Lembra que a gente comentei, se ele sim. for vir com outra vibe, aí tudo bem, mas se ele vier com a mesma vibe do casamento, ele não vai se dar bem. Porque, que nem eu falo, o reality que ele participou, que era o Casamento às Cegas, é um compromisso ali com uma pessoa. Você tinha uma convivência com outras, até tinha, mas o principal era uma pessoa, né? E Sim. já não deu muito bom, nem o A- público e nem com a pessoa. Imagine com Agora com. 20 pessoas. Você Nossa. entendeu? Então, Aham. assim, se for na vibe que ele estava no Casamento às Cegas, ele não vai durar muito, não, né? A próxima pergunta foi do Chico, que a pergunta era: quem parece estrategista? A pergunta foi jogada para Pétala e a Pétala escolheu o Shai. Falou que quer dizer, falou que ia escolher Depois o ela Shai, detonou ele, né? falou que chamou o Shai de fraco de estratégia, falou que ia escolher o Shai, mas percebeu que ele é fraco de estratégia e daí escolheu o Tomás. Então, não, é por isso que eu falo, a Pétala falou o nome dele e depois jogou no chão, né? Acho que ele já ia ficar todo contente. Mas ela falou, não, não é do lado, não é, como que é? É Ela não é fraca. A positivo, não. estratégia dele é fraca. Então, aí Isso. é que tá. A Pétala, ela deu a entender, foi ela mesma que deu a entender que algumas coisas, alguém já se machucou. Então, eu tô querendo saber que história que é essa. Eu tô achando que é a Pétala, alguma coisa, o Chay deve estar no meio, provavelmente, porque alguém se magoou muito ali dentro, você pode ter certeza. Uhum. Nossa, eu tô achando que foi um barraco generalizado, viu? Não.
Porque você concorda que o pessoal estava muito. é, Eles estavam numa tensão, não estavam? Sim, tava. E já passou a entrada deles. Você concorda que para eles estarem tensos é porque aconteceu já alguma coisa lá dentro? Sim. O clima estava muito tenso. Eu É. achei, eu achei. Bom, Um pessoal ali estava meio na defensiva. a próxima pergunta foi da Fábia, e a pergunta era quem vai ter dificuldade de chegar na final? A pergunta foi jogada para o Vini, e o Vini escolheu o Chay. O Vini me deu um rancinho, porque ele fala baixinho. Ele fala baixinho, fala para dentro, o garoto. Não, mas você viu que ele afrontou ali, não foi? Olha, eu estava lembrando que o Chay foi muito apontado, né? Muito Ah, apontado. Então, assim, nós vamos ter que. A gente vai precisar provavelmente fazer um outro plantão na semana para ver o que que aconteceu. Agora, o Vini foi a primeira aparição dele ali, né? é, Eu estava esperando, porque eu falei, precisa ter os rostos ali que ninguém viu, né? Que ninguém chamou. Aí o Vini, o que que aconteceu? O Vini não é o rapaz que que tretou no story. declarou na academia lá, falou um monte, que falaram que ele estava na lista da fazenda, colocaram o nome dele, xingou todo mundo, não foi ele? Foi? Então, quer dizer, ele já deixou um vídeo pronto, lembra que eu te falei? Das duas, uma. Ou ele não entrou, ou então ele deixou o vídeo pronto. Eu falei, mas É. aí o cara deixar um vídeo desse pronto, xingando todo mundo e depois aparece lá dentro? Então, quer dizer, aconteceu isso mesmo. Então nós vamos ter que observar melhor o Vini, por quê? Ele pareceu ser um tremendo de um treteiro, Uhum. sabe? Aquele cara que manda para aquele lugar. Então pode ser que ele foi tretar com o Chay, hein? É, Porque tem um ranço instaurado aí, pode ter sido. né? Então, apesar dele falar baixo, eu acho que ele falou uma coisa ali que não se escondeu, né? Vamos ver o que vai ser o cara. Bom, Vamos ver. a próxima pergunta foi da Fabiola. E a pergunta era: quem chega fácil na final? E a Fabiola escolheu a Bárbara para responder. E a Bárbara, ela falou assim: não, não vai ser fácil, né? Mas eu quero chegar na final. Ela escolheu ela mesmo para chegar na final. Eu gostei da resposta. Falou que não veio para morrer na praia. Pô, eu gostei dela. É, Gostei a, dessa. a Bárbara, eu acho que ela aproveitou bem o tempo dela aí para aparecer, né? Sim. Porque Ela, não, é interessante isso, porque na hora que você coloca a pergunta e dá o momento de fala dela, ela aproveitou muito bem, porque tanto com a pergunta sobre o álcool que ela falou, né? sim. E quanto a essa que ela. É lógico, é uma pergunta positiva dessa, você sabendo que você entrou e você quer ganhar, é lógico que você ia colocar para você mesmo, né? É. Então, sabe, ficar, por exemplo, acabou de entrar na casa, mal e mal conhece as pessoas, E falar que o né? outro E, merece e ganhar? vai apontar um outro que vai ganhar, que vai chegar na final, que vai estar na final. Ela tem que falar dela mesmo. Eu acho que aí ela acertou, Sim. né? Eu até a gente brinca, né? Fala eu mesma e eu, né? Por Aham. quê? Porque é aquela coisa de quando a pessoa quer sabonetar. Sim. Porque sabonetar é uma coisa. Agora você dá o prêmio pro coleguinha é outro, né? A próxima pergunta foi do Flávio Rico. E a pergunta era: quem te conquistou de primeira? E a Tati escolheu a Kerline. Se abraçaram. Já estão já na amizade já. Essas duas, hein? Olha, se juntaram já, hein? É, Nossa, é bom você ter uma aliada, né? Um aliado logo no começo assim é interessante, né? sim. Porque não dá para você ficar sozinho também num jogo desse, né? Uhum. Você tem que ter seus aliados. Então, como eu acho que no BBB a Kerline não tinha aliados, né? É. Ela tava, era bem o começo, tudo bem, mas ela estava muito solta, né? Que Ela nem tá reclusa no BBB. ela estava solta porque ela não estava com ninguém dos meninos,
Aí não tava com as meninas, aí não, né, ela não fez grande, não deu para fazer muita amizade. Aí deu aquele rolo todo com, parece que Lucas, ela ia ficar um pouco com o Bill, eu acho, mais com amizade. E depois desnorteou, foi pro outro lado. sim, Aí deu confusão com o Lucas, né? penteado. Aham, Então, no final das contas, não deu muito. Vamos ver, aí ela já vai ter uma aliada, vamos ver. sim. Vamos ver o Bom, que vai dar. a próxima pergunta foi do Léo. E a pergunta era: quem ainda não te conquistou? E daí a Ingrid escolheu o Tomás e aquele ali de amarelo, Ah, essa foi demais, hein? que é o Bruno Tálamo. Aquele lá de amarelo. Nem Não. sabe que E a Ingrid foi a primeira aparição dela também, né? foi. Então, ela não tinha aparecido ainda, eu estava só esperando, porque eu falei, essa daí vai afrontar. E eu gostei do que ela fez, porque vem aquela, né, tá nem aí, aquele É, cara de amarelo já tá 2 dias na casa, e eu nem achei sabe. bem, eu achei legal, isso aí marcou, né? A pergunta foi do Chico e a pergunta era: quem vai ser preguiçoso? E daí ele jogou a pergunta pro Pelé e o Pelé escolheu a Ruivinha e falou que ela não fez nada na casa, só lavou um prato, só lavou o próprio prato só. Não É, fez mais. a Ruivinha, olha, você quer pisar no calo dela, chama ela de preguiçosa, e teve outro adjetivo lá que ela não gostou também, que foi chamada, né? É, Então, não, é por isso que eu falo, a pessoa precisa se posicionar, né? Por sim, exemplo, nessa brincadeira, o pessoal já tem voto, né? Que nem a é, primeira votação que tiver, já vão mandar para baia, vai ser tudo revanche já. sim, Então, o Pelé já ganhou uma rival ali. uma hater já. Já ganhou, o ranço tá subindo. E daí a última pergunta foi da Fábia e a pergunta era: quem tem cara que vai ser planta da temporada? E a pergunta foi pro Lucas. Escolheu o Lucas escolheu a Ruivinha, e daí Isso, eu percebi que no comecinho da pergunta, no comecinho quando eu repeti a pergunta e daí caiu pra ele quase soltou um palavrão ao vivo, quase, se segurou o menino, mas ah, escolheu a Ruivinha. E daí, com isso, o Alex começou a falar em cima, isso, falando, isso, você tem que escolher, você tem que se posicionar, um monte de isso, coisa. isso mesmo, dando assim, como quem diz, fala aí, tem que falar. Sabe por quê? Saboneta, Eu acho que ele tava indeciso. tava. Aí antes dele escolher, o cara tava lá alfinetando. Foi isso que eu achei do Alex. Falei, o Alex não vai ficar quieto, não. O cara tá se posicionando ali, né? Falei assim, não saboneta não, escolhe aí, né? Aí o. Aí ele escolheu a Ruivinha, ficou pé da vida, hein? Olha, ela É. ficou pistola, ela não gostou, não, já começou. E ela falou uns negócios lá que não deu para entender nada. Ela tava com raiva e tava falando em código. O que que ela tava falando? Isso daí nem eu entendi. Ela ficou pistola, ela tava resmungando lá, porque, eu sou preguiçosa, eu sou planta, não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu. E Não, eu daí, gostei dessa dinâmica, viu? Jogo e da daí discórdia, né? Estreia com jogo da discórdia, é, pré-estreia. e assim acabou essa dinâmica. E daí quem venceu a pizza pelo, pela votação dos jornalistas foi o Alex, o André, a Bárbara, o Bruno, a Débora, a Moronguinho, a Ingrid, o Irã, a Kerline, o Pelé, o Chay e o Vini. Eu não entendi essa votação, não, sabe? Porque eu achei que os que mais causaram não foram para pizza. Então, a votação, pelo que eu entendi, é se a pessoa não sabonetou. E Então, mas eu, aí, eu falo assim, teve muita gente ali que não sabonetou e nem foi para pizza, sim, né? O André, por exemplo, o André, ele merecia pizza, não. não é? Quem Então, mais? Foi muita gente para essa pizza aí que eu não sei não. A- eu não entendi. É porque assim, por exemplo, os caras acho que eles estão com marcação, sabe? sim. Aí eles não dão, já sabiam que a pessoa ia ficar olhando a pizza e deram menos, não pontuaram, entendeu?
Uhum. Marcaram as pessoas que eles iam tirar a pizza. Eles querem a discórdia. Ah, Nem a Deolane ganhou a pizza. não, muitos. A Débora foi? A Débora foi. Então, teve muitos que não foram. Por exemplo, os que foram umas plantas que eles mandaram comer pizza. É. E os outros estão lá, que vão ficar resmungando lá, olhando, quando voltar da treta. Porque Então, fala, peraí, os plantas ganharam? e eu me posicionei, mas aquele que não se posicionou ganhou. É estranho demais, viu? Tá. É Aí, estranho, mas... e assim finalizamos a pré-estreia da Fazenda. Já deu já pra ver já que essa Fazenda vai ser confusão. Olha, tá prometendo. Estamos chegando ao fim desse episódio, mas antes quero saber de você, o que você achou dessa pré-estreia? Olha, eu achei ótimo, porque, por exemplo, a forma como eles fizeram as primeiras perguntas foi legal. Achei que cada jornalista colocou o que acredita que, né, que fosse causar lá, que fosse dar polêmica. As respostas também, cada um saiu como... Cada um respondeu da forma como achou, que, né, alguns saíram pela tangente, outros, como fala, tentaram sabonetar, outros disfarçaram, outros responderam. E eu acho que deu certo a dinâmica também dessas perguntas aleatórias aí, né? Sorteadas, porque primeiro que a produção provavelmente que escolheu as perguntas, então já foi para causar, né? E segundo que afetou todos, não ficou ninguém de fora, né? É só uma pena assim que, como parece que estava dando tão certo, acabou rápido, né? Então poderia ter ficado um pouco mais para dar mais polêmica, né? Agora achei interessante para a pré-estreia, que a gente estava achando que seria só uma apresentação, né? Eu acho que já deu para sentir, inclusive deu para sentir a tensão na casa, né? Foi interessante isso também, né? Essa pré-estreia deu pra ver já que tem pessoas já com ranço já uma das outras já. Essa pré-estreia eu gostei. Eu pensava, pelo menos preferia na época que era antigo a estreia, onde que a gente conhecia os peões. Sim. E, bom, mesmo assim foi bom, foi essa pré-estreia, foi mesmo, bom, os nomes a gente já sabia já, né, pelo vazamento, não tinha confirmação ainda, mas eu gostei. E agora esperar a estreia agora, nessa terça, o que vai vir na Fazenda. Bom, então é isso então, chegamos ao final desse episódio, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!